Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na segunda parte que trata sobre os procedimentos especiais. Estamos analisando os procedimentos especiais disciplinados no CPC. Vimos no vídeo passado a ação de demarcação de terras e vamos nesse vídeo de agora tratar sobre a ação de divisão de terras, certo? Bom, temos um quadrante aqui, uma relação com os principais elementos a respeito desse procedimento. Nós temos a referência, como vimos destacando, referência ao Código de 73 e ao de 2015, porque essa obra foi elaborada no período de vacatio legis, enquanto ainda estava vigente o Código de 73 e estava por vir o Código de 2015. Bom, os interessados podem dar pausa no vídeo para tomar nota dessas considerações, mas nós vamos tratar de tudo isso durante a exposição. Sigo, portanto. A ação de divisão, prevista no artigo 569 do CPC, é o artigo 569, mais precisamente 569 do CPC, ele mesmo tem por finalidade extinguir a comunhão existente, partilhando a coisa comum e tornando certo o quinhão que pertence a cada comunheiro. O requisito essencial da ação de divisão é que o imóvel seja evidentemente divisível. Se for indivisível por determinação legal, como o que ocorre, por exemplo, no artigo 65 da Lei 4504 de 64, o Estatuto da Terra, que proíbe a divisão de imóvel em áreas de dimensão inferior ao módulo rural, ou quando a divisão torná-lo impróprio ao seu destino, a solução será a adjudicação do imóvel a um só condômino, ou a venda repartindo-se o preço, como consta do artigo 1322 do Código Civil. Qualquer dos condôminos pode promover a ação, obrigando os outros a partilhar o imóvel, pois a indivisão deve sempre ser temporária, dado o caráter de exclusividade do direito de propriedade, e também porque o uso da coisa pode gerar conflitos entre os coproprietários. Sendo o condômino casado, para propor a ação, cumpre-lhe obter o consentimento de seu cônjuge, pois a demanda versa sobre direito real imobiliário. Artigo 10, caput do CPC de 73, artigo 73 do Código de Processo Civil de 2015, o parágrafo 1º do artigo 73 do Código de 2015 faz a ressalva ao regime de comunhão da separação total de bens, quando não vai ser necessário, portanto, esse consentimento, e inclui, no parágrafo 3º do artigo 73, a união estável, tá certo? Então, sigo. O artigo 967
do CPC de 73, 588 do CPC de 2015, traça os requisitos especiais da petição inicial da ação de divisão, ao lado dos requisitos genéricos previstos nos artigos 319 e seguintes do CPC de 2015. O autor deverá expressar a origem da comunhão, indicando se resulta de sucessão hereditária, de aquisição em comum ou outra causa qualquer, de modo a viabilizar a verificação da existência ou não de condomínio, inciso 1º do artigo 588. Também se exige a exata descrição do imóvel, devendo constar a sua denominação, localização, limites e características, porque torna-se impossível dividir aquilo que não é precisamente delimitado. A falta dessa descrição gera inépcia da petição inicial, artigo 588, parágrafo 1º. O inciso 2º do artigo 588 manda que conste da petição inicial o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, em regra semelhante, portanto, ao artigo 2º do artigo 319 do CPC de 2015, mas com a especificação de quais deles se encontram estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas. A falta de qualquer condômino ocasiona a nulidade de todo o processo, porque faltando algum, a divisão certamente estará favorecendo os que integrarem a relação jurídica processual. A divisão implica a consideração de todos os quiões e, portanto, exige a presença do titular de cada quião. Na ação de divisão, tem-se litisconsórcio, que, além de necessário, é propriamente unitário, pois a decisão deverá ser uniforme, tratar de modo unitário a relação jurídica entre eles. Artigo 114 do CPC de 2015. Finalmente, deve constar da petição inicial a especificação das benfeitorias existentes e se são comuns ou exclusivas de algum condômino, inciso 3º do artigo 588, de forma a permitir que na divisão permaneça o condômino com a benfeitoria que porventura já tinha. A petição inicial deve vir acompanhada com a prova da propriedade, ou seja, os títulos de domínio do autor. São aplicáveis à ação de divisão as mesmas regras relativas às citações, artigo 589, o prazo para contestar e a conversão ao rito ordinário da ação de demarcação, a ação demarcatória que nós vimos no vídeo anterior. Ou seja, também na ação divisória sobrevirá uma sentença que encerra a primeira fase em que se decidirá sobre a admissibilidade da divisão. Em seguida, passa-se ao trabalho de campo. Também teremos a nomeação de 2 arbitradores e um agrimensor, que iniciarão a medição do imóvel, objetivando as operações de divisão. Para tanto, será dada a oportunidade a todos os condôminos de formular seus pedidos de quiões, desde que apresentem os seus títulos, caso já não o tenham feito. Tudo no prazo de 10 dias, como se vê do artigo 591. É nessa oportunidade que os condôminos poderão pretender que a parcela que lhes caberá na divisão venha a atender a seus interesses, incluindo benfeitorias próprias ou comuns, ou que alcancem a parte do imóvel que entendem ser mais favorável, desde que respeitado, é claro, o percentual a que têm direito. Aos pedidos de quiões podem as partes oferecer impugnação no prazo de 10 dias. Não havendo impugnação, o CPC de 2015 muda esse prazo para 15 dias, como eu suspeitava, tá? Então a impugnação virá no prazo de 15 dias. Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Havendo, o juiz decidirá sobre as impugnações e pedidos de quiões em 15 dias, parágrafos 1º e 2º do artigo 592. As regras técnicas para a medição do imóvel são as mesmas traçadas para a ação demarcatória. Todavia, respeitando-se as benfeitorias permanentes dos confinantes, se feitas há mais de 1 ano, situação em que não serão computados na divisão os terrenos onde se encontrarem tais benfeitorias. Aliás, se algum confinante entender que teve área usurpada, pode demandar sua restituição,
como se vê do artigo 594. Durante a medição, os arbitradores realizarão o exame e a avaliação das terras e benfeitorias, elaborando o laudo que será entregue ao agrimensor. Este elaborará a planta do imóvel e memorial descritivo das operações e, em conjunto com os arbitradores, será confeccionado um laudo definitivo, formulando o plano de divisão, como se vê do artigo 595. As partes serão ouvidas no prazo comum de 15 dias e, em seguida, o juiz deliberará sobre a partilha, seguindo-se a demarcação dos quiões pelo agrimensor e pelos arbitradores, que, afinal, apresentarão planta e memorial dos quiões, como consta do artigo 596. As partes poderão arguir eventuais incorreções no prazo de 10 dias e, em seguida, será lavrado pelo escrivão o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino. O auto será assinado pelo juiz, pelo agrimensor e pelos arbitradores. Segue-se a sentença homologatória da divisão. A folha de pagamento entregue a cada condômino, ao final, é o título que será levado a registro do ofício competente, registro de imóveis. A sentença de procedência da primeira fase da ação divisória é principalmente declaratória, pois apenas declara a admissibilidade da divisão do imóvel. Já a sentença da segunda fase, ela é prevalentemente executiva, pois autoriza diretamente as providências concretas de divisão do imóvel. A cognição desenvolvida na ação divisória é exauriente, de modo que sua sentença de mérito, em ambas as fases, faz coisa julgada material. Evidentemente, a coisa julgada recai apenas sobre o objeto do processo. A divisão do imóvel, até então titularizado em condomínio, Não há coisa julgada sobre o próprio direito de propriedade de cada condômino, pela simples razão de que esse não era o objeto do processo. O objeto do processo consiste, portanto, na divisão e não na existência do direito de propriedade. Cabe a apelação com efeito meramente devolutivo, como se vê do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC, é dizer, não consta o efeito suspensivo, a sentença produz seus efeitos imediatamente. A sentença veiculará a condenação em verbas de sucumbência, custas e honorários, como as sentenças em geral o produzem. Então nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Terminamos de ver o procedimento da ação de divisão de terras. Antes havíamos visto a ação demarcatória, agora a ação divisória. O próximo vídeo nós vamos começar o estudo do inventário. Um grupo de vídeos, nós veremos vários vídeos sobre as fases do inventário, tá certo? Então é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.